Irmãos, nós vamos ver um vídeo que eu achei na internet muito importante para a gente refletir um pouco da palavra de Deus, e aí fica para os irmãos refletir no Espírito se realmente tem algum fundo de verdade, porque é muito importante para a nossa meditação. Então vamos prosseguir, observe até o final para você ver como é muito revelador. Tem alguma conectividade com a morte de Jesus. Tá, irmão? Observe bem. Em 1854, um missionário, James Barclay, caminhava perto das antigas muralhas de Jerusalém, quando ele tropeça na entrada de uma grande caverna debaixo da cidade antiga, cheia de túneis e aberturas. Estavam fechadas por séculos e teriam o comprimento de 5 quarteirões da cidade. Em 1867, o general Sir Charles Warren fez a promessa de maiores escavações na cidade antiga, e na montanha onde ficava o templo, ele descobriu poços e túneis subterrâneos. Em 1873, Charles Claremont, um orientalista e arqueólogo francês, descobriu um querubim gravado em pedra dentro da caverna. Os querubins eram comumente usados nos tempos antigos para guardar a entrada de uma cidade ou um lugar sagrado. Este querubim tinha características semelhantes ao que era popular na época do desaparecimento da arca. Em 1882, o general Gordon, um alto e respeitado oficial, viajou para o Oriente Médio, e enquanto olhava ao redor de Jerusalém, ele ficou convencido de que o lugar tradicionalmente chamado Gólgota não poderia ser o local verdadeiro. A seção norte do Monte do Templo, que foi cortada, parecia se encaixar muito melhor com a descrição bíblica e com o desenho da cidade antiga. Ele, então, começou escavações lá, mas ele teria que partir para ajudar em um conflito no Sudão, onde morreu não sendo capaz de terminar seu trabalho. Porém, ele teve tempo de escrever uma carta a um amigo contendo uma declaração chocante. Aconteceu algo que ele não explicou. A montanha do norte, que Gordon identificou como a montanha do crânio, também era a localização da caverna de Jeremias, onde ele escreveu o livro das Lamentações, o mesmo livro onde Jeremias havia mencionado: "O trono de Deus permanece." Gordon disse: "A Arca da Aliança está lá." Ele também mencionou que outros móveis do templo também poderiam ser encontrados lá. Uma declaração muito estranha, pois ele nunca conseguiu terminar sua escavação. Então, como ele sabia disso? O local foi deixado encoberto e as cartas do general Gordon permaneceram armazenadas em algum lugar seguro. Cerca de 100 anos depois, um homem chamado Ronald White começou a orar a Deus para usá-lo para mostrar ao mundo que a Bíblia é verdadeira. Ron já estava investigando a história do dilúvio e investigou as possíveis ruínas da Arca de Noé. Ele também estava estudando o êxodo de Israel desde o Egito, encontrando algumas rodas antigas de carruagens egípcias. Depois de uma das viagens de mergulho, ele visitou Jerusalém em sua viagem de regresso para casa. Em Jerusalém, caminhando ao longo da face de um penhasco com um amigo, sua mão subiu de repente por conta própria e apontou para um lugar onde alguns destroços e lixos jaziam na frente do penhasco. Sem entender por que e como, ele se ouviu dizer: "A caverna de Jeremias e a Arca da Aliança estão lá." Ron estava confuso com o que tinha acontecido, pois não havia tido uma experiência como esta antes, nem sequer havia pensado em procurar a arca. Pensativo, ele foi para casa
tentando estudar e descobrir se havia alguma possibilidade de a arca estar ali. Ele estudou o período do cerco da Babilônia, na época em que a arca foi vista pela última vez. Ele tentou descobrir quando ela foi removida e também as limitações do templo e o lugar para escondê-la. Estudou a possibilidade da arca estar escondida em algum lugar do sistema de túneis. Ele estava convencido que o próprio Deus o inspirou a encontrá-la. Ron começou a escavar com seus 2 filhos, onde sua mão havia apontado. No entanto, eles logo descobriram que uma grande rocha da montanha dificultava a escavação abaixo. Em vez disso, eles começaram a escavar alguns metros para a direita. Quando começaram a escavar, ele rapidamente encontrou 3 nichos na face do penhasco. Ron pensou que talvez eles pudessem ser nichos que poderiam conter sinais do período romano. Afinal, o Gólgota ficava perto da estrada principal no 1º século da Era Comum, e poderia ser o local onde Yeshua, Jesus, foi morto. A conhecida citação de Quintilianos explica: sempre que crucificamos criminosos, escolhemos rodovias muito movimentadas para que muitos vejam. Assim, sejam movidos pelo medo, pois toda punição não é uma vingança, mas um exemplo. A localização do Gólgota, onde a igreja bizantina foi construída, não estava na estrada principal, mas este lugar, sim. Esses nichos poderiam ter sido usados para colocar placas que revelassem às pessoas os crimes que os criminosos haviam cometido. Ele começou a pensar que este lado do monte poderia ter sido o lugar onde as pessoas foram crucificadas. Ron continuou escavando para baixo, mas o terreno embaixo estava muito frágil. Por isso, eles voltaram ao local original na esperança de que eles pudessem cavar ao redor da grande rocha. Desta vez, eles descobriram que poderiam escavar entre o penhasco e a rocha. O penhasco quase formava um teto à medida que eles escavavam para baixo. Enquanto cavavam para baixo, ele rapidamente encontrou o que parecia ser uma corda no penhasco. Ele estava prestes a descobrir para que aquela corda teria sido usada. 38 pés abaixo do solo, eles encontraram o que parecia ser uma estrutura semelhante a uma cisterna. Era redonda, com escadas na parte inferior. Ron se perguntou se esta estrutura poderia ter sido usada para armazenar grãos e se posteriormente foi usada como cisterna. Com um cinzel, abriu a superfície e encontrou um grande número de pedaços de cerâmicas entre a sujeira e os detritos usados como enchimento para formar a cisterna. Quando ele mostrou estas peças de cerâmica às autoridades de antiguidades, ao examiná-las, eles informaram que algumas delas eram do período jebuseu. Os exemplares datados como mais recentes eram do período romano. Ele continuou ao longo da face do penhasco, abaixo de onde ele havia encontrado os nichos. Por causa das cerâmicas e moedas que encontraram, eles entenderam que estavam sobre o nível do período romano. Enquanto cavavam, ele encontrou muitos ossos de dedos que confirmaram suas suspeitas de que este lugar já foi um lugar de execuções. Além de crucificação, apedrejamento também era realizado durante a era judaico-romana. Fora da cisterna que Ron descobriu, ele encontrou outra circular no lado oposto. Apenas uma base da estrutura circular parecia estar intacta. Ao estudar a estrutura, ele encontrou uma seção bem preservada, com uma parede e uma pedra saliente que se encontrava horizontalmente fora da parede, na face do penhasco. Poucos metros à frente, ele notou uma rocha quadrada que não parecia uma rocha em sua forma natural. Ele, cuidadosamente, a pegou e encontrou um buraco quadrado embaixo.
Poderia ter sido um buraco para a cruz? Ao examinar este orifício e limpar a sujeira ao redor, ele descobriu que havia uma grande rachadura estendendo-se para fora dele. Parecia que o buraco tinha sido feito na superfície da base da terra de frente. Em um nível inferior, ele encontrou outros orifícios para cruzes. Mas ele não conseguia parar de pensar que aquele buraco na plataforma com a rachadura poderia ter sido o buraco que segurou a cruz do Messias. Ele se lembrou da escritura que dizia que um terremoto sacudiu a montanha quando o Messias morreu. Poderia esta rachadura indicar o buraco que segurava a cruz? O buraco se estendia cerca de 23 polegadas no solo, enquanto a rachadura parecia se estender muito mais abaixo. Não é algo improvável pensar que se poderia ter conhecimento do lugar onde o Messias foi crucificado, e que, sabendo que ele tinha muitos seguidores que gostariam de transformar o local em um memorial, preferiu-se mantê-lo em segredo. O Gólgota, usado pelas igrejas católicas e ortodoxas, foi construído por Constantino o Grande, cerca de 325 ou 326 era comum, nas ruínas de um antigo templo pagão. Isso aconteceu muitos anos depois que o Messias foi crucificado. Mas estas ruínas que Rom descobriu eram romanas e poderiam ser de épocas mais próximas à da crucificação. Depois do ano 70 era comum, muitos judeus deixaram Jerusalém e outros foram mortos. A cidade foi reduzida a um acampamento romano. Isso pode significar que o local não foi mais usado para crucificações. Rom encontrou moedas no local de datas anteriores e até ao ano 135 era comum, mas nenhuma das moedas eram de datas posteriores. No ano 130 era comum, os cristãos eram mais favorecidos do que os judeus. Então, o mais provável é que esta estrutura tenha sido construída por cristãos deste período, ou mesmo antes. Isto significa que este foi provavelmente o primeiro lugar reconhecido como Gólgota. O Gólgota da igreja bizantina, que foi construído cerca de 200 anos depois, foi construído quando conhecimentos sobre esses lugares de alguma forma se perderam. Quanto mais perto chegamos do período da crucificação, maior a probabilidade de que eles conhecessem os detalhes do que tinha acontecido. O fato de que as moedas encontradas por Rom pertencerem ao ano 135 era comum, indica que quem construiu e usou essa estrutura antiga aparentemente a abandonou e deixou a região. O fato de que as fundações ainda estejam intactas pode indicar que não sofreu destruição nas mãos dos invasores, mas provavelmente caiu em desuso e decadência. Com o tempo, acabou ficando encoberto de sujeira e escombros. Seja qual for o caso, a evidência mostrou que a estrutura pode ter sido construída muito antes da Igreja do Santo Sepulcro. Rom e seus 2 filhos trabalharam aqui durante um período de quase 2 anos. Eles continuaram buscando no nível romano alguma caverna ou entrada para um túnel, mas sem sorte. Rom teve a ideia de fazer uma fenda na parede do penhasco. Eles oraram e continuaram a fazer a fenda, usando martelos e cinzéis. E logo depois puderam ver um espaço aberto atrás. Então aumentaram o buraco para que eles pudessem entrar dentro da caverna. Dentro puderam ver que tinha 15 pés de altura e largura. Rom ficou inicialmente animado ao descobrir a caverna, pensando que a arca poderia estar ali. Porém, a caverna estava vazia, e lá havia um grande número de poços e aberturas dentro da montanha. Rom continuou procurando em cada caverna.
e em cada abertura que puderam encontrar dentro do sistema colossal de cavernas. Por 2 anos, eles viajaram para os Estados Unidos para ganhar algum dinheiro em casa e voltavam a Jerusalém para continuar a busca. Em dezembro de 1981, eles continuaram seu trabalho dentro do sistema de cavernas, procurando por alguma abertura ou caverna que eles pudessem encontrar. Porém, os 3 adoeceram. Os 2 filhos de Ron voltaram para os Estados Unidos e Ron teve que buscar ajuda de outras pessoas para continuar. Ron não iria desistir e lembrou que Deus havia prometido que ele iria encontrar a arca nesta viagem específica, mas ele já tinha usado todo o seu dinheiro e estava doente, e o trabalho era muito difícil e exaustivo. Uma das pessoas que o ajudava entrou em uma das aberturas menores, já que era mais magro e poderia chegar a lugares onde Ron não conseguia. Enquanto olhava em volta, Ron encontrou uma passagem semelhante a uma chaminé, e de lá um pequeno túnel onde Ron tinha que se espremer para poder passar através dele. Então ele percebeu uma estalactite com cerca de 40 centímetros de comprimento na frente da parede do penhasco. Atrás dele havia um buraco, e Ron tentou ver algo através dele, mas sem êxito. Para poder visualizar melhor, ele ampliou o buraco e pôde ver uma caverna dentro que não parecia ser tão promissora, pois parecia ser apenas uma caverna cheia de pedras. Mas ele estava determinado a olhar em todos os lugares. Ele, então, alargou o buraco o suficiente para seu ajudante entrar. Porém, seu ajudante saiu rapidamente com um olhar de espanto em seu rosto, gritando: "O que tem ali? O que tem ali? Eu não vou entrar novamente ali." Então saiu do sistema de cavernas rapidamente. Então Ron percebeu que poderia haver algo lá e alargou o buraco o suficiente para ele passar. Agora era 6 de janeiro de 1982. Havia um espaço de cerca de 18 polegadas entre as pedras e o teto. Ron começou a iluminar as pedras com sua lanterna para ver se havia alguma coisa embaixo. Ele viu algumas tábuas de madeira já decompostas, e debaixo das madeiras algumas peles de animais que se tornavam em pó apenas ao tocá-las. Então ele viu algo que brilhava, algo que era dourado, que brilhava. A princípio ele pensou que poderia ser a Arca da Aliança, mas quando ele removeu a pele do animal, ele viu uma mesa de ouro com uma moldura em relevo ao redor, na qual tinha um padrão alternado de sino e romã. Ron tinha certeza que isso tinha que ser do primeiro templo, ou alguma mobília perdida do tabernáculo, e que poderia ser a mesa dos pães da proposição. Então começou a investigar a câmara com mais cuidado, e ao observar ao seu redor com sua lanterna, notou uma rachadura no teto. Subindo pelas pedras, no lado lateral da câmara, ele viu uma caixa de pedra logo abaixo da rachadura. Justo abaixo da rachadura, tinha uma pedra lisa no topo da caixa, a qual estava quebrada em 2 partes.
e uma parte menor estava mais afastada para um dos lados, criando uma abertura na caixa de pedra. Mas o topo da caixa estava perto demais do teto, impossibilitando-o de ver por dentro. Ron notou uma substância preta na rachadura do teto, e um pouco mais daquela substância preta na borda da tampa da caixa. A rachadura no teto estava diretamente acima da parte quebrada da tampa da caixa, e parte dessa substância escura havia caído dentro da caixa. Foi neste momento que Ron se deu conta do que havia acontecido ali, vindo a desmaiar. Quando ele percebeu que a rachadura no teto da caverna era o fim da rachadura que se estendia do buraco da cruz que ele havia encontrado muitos metros acima, e que a substância escura era sangue que havia caído pela abertura dentro da caixa de pedra, então ele soube que a arca estava na caixa de pedra. Mas a descoberta mais maravilhosa foi ver que o sangue do Messias tinha caído no assento da misericórdia, no propiciatório da Arca da Aliança. Ron ficou desmaiado por algum tempo. Mais tarde, ele voltou para a caverna e confirmou que realmente era a Arca da Aliança. Ele informou ao governo israelense sobre a descoberta, e foi dito que se mantivesse em silêncio. Porém, Ron não conseguiu ficar quieto por muito tempo. Ele visitou a câmara várias vezes e relatou que vários objetos estavam lá, além da Arca da Aliança na caixa de pedra. O castiçal de 7 ramos com suas lâmpadas do santuário original, o altar de ouro de incenso, a mesa dos pães da proposição, um incensário dourado, um éfode, uma mitra com uma romã de marfim sobre uma ponta, um peso de ciclo de bronze, lâmpadas de azeite, um anel de bronze e uma espada muito grande. Na parte de trás da arca havia um pequeno cubículo aberto, que ainda continha o livro da lei, talvez aquele que o próprio Moisés escreveu. Pelo que Ron entendeu, o livro de Gênesis não estava ali. Ron ficou surpreso ao ver que esses pergaminhos escritos em peles de animais ainda estavam em perfeitas condições. Ele então começou a pensar como que a arca foi levada para esta câmara. Não poderia ser por onde ele entrou, pois ele cortou a pedra para entrar. Removendo algumas pedras, ele encontrou uma entrada maior, indo para o sul, em direção à caverna de Zedequias, no outro lado da estrada, onde as figuras de querubins foram encontradas. Este túnel, no entanto, estava bloqueado com muitas pedras grandes. Ron não tinha como removê-las para fora do túnel por onde ele entrou. Ron foi até um laboratório em Israel para analisar os resíduos de sangue que havia encontrado na rachadura e no propiciatório da arca. O resultado das análises o surpreenderam mais do que o esperavam. Em primeiro lugar, nesta análise, eu levei o sangue para um laboratório em Israel. Perguntei a uma das pessoas com quem trabalho onde havia um bom laboratório, cujo trabalho é confiável. Eles disseram, tal e tal. Eu o levei lá. Eu disse, por favor, examine este sangue e me diga o que você pode me dizer sobre ele. Nós vamos reconstituí-lo, vamos colocá-lo em uma solução salina, normal, e mantê-lo a temperatura corporal por 72 horas com um movimento suave. Esse é o seu negócio, eu disse. Eu quero estar presente quando você examiná-lo. Eles disseram, tudo bem. Então eu estava de volta e eles verificaram. E agora, digo, o que eles disseram. É sangue humano. É isso que podemos dizer. Eles fizeram todos os testes que precisaram fazer. Então eu disse, pegue um pouco dos glóbulos brancos e coloca-os em um meio de crescimento e mantenha-os na temperatura corporal por 48 horas. Eles disseram, isso não vai adiantar, porque é sangue morto. Eu disse, você faria isso por mim? Eles disseram, ok, vamos fazer isso.
De qualquer maneira, eu disse que queria estar presente quando eles tirassem a amostra para examiná-la. Regressei ao local quando eles pegaram a amostra para examiná-la sob um microscópio, e um dos técnicos chamou o outro ali. Então chamaram o chefe lá, e eles estavam falando em hebraico por um tempo, cerca de 1 minuto. E eles olharam para mim e disseram: Sr. White, esse sangue humano tem apenas 24 cromossomos nele. Cada pessoa tem 46, isto é, 23 cromossomos de sua mãe e 23 de seu pai, 22 autossomas ou mais de sua mãe e 22 autossomas ou mais de seu pai. Você recebe um X de sua mãe e você pode obter um X ou Y de seu pai. Este sangue tem 23 cromossomos maternos e um cromossomo Y apenas. Você vê, uma criança não poderia ter se desenvolvido se não tivesse autossomos de sua mãe. Então, todas as suas características físicas foram determinadas pelo lado da família de sua mãe. Seus autossomas, seu sexo masculino, foi determinado por esse Y, que veio de uma fonte, mas não de um homem humano. Então eles disseram: este sangue está vivo. Aí eles disseram: de quem é esse sangue? Eu disse: é o sangue de vosso Messias. Quando o sangue foi para o propiciatório, foi provado que havia pecado contra esta mesma lei, pela qual o Messias foi punido. Nossos pecados contra as leis de Deus, não leis humanas ou quaisquer outras leis religiosas. E estas são as leis pela qual temos que nos arrepender de tê-las quebradas. Além disso, Deus realmente enviou seu Filho para morrer em nosso lugar. Ron queria mostrar tudo para o mundo imediatamente, mas Deus o impediu. Em sua quarta visita, a câmara e o túnel foram limpos, e os móveis dispostos em sua ordem. Ron imediatamente sentiu a presença de anjos na sala, e viu 4 anjos, 2 de pé, um em cada lado da arca. Eles disseram que havia sido designados para proteger a arca. E então disseram a Ron para colocar sua câmera em um tripé e gravar. Eles levantaram a tampa do propiciatório e o ajudaram a remover os 10 mandamentos escrito em 2 tábuas de pedra. Ron então o segurou, mostrando-os para a câmera. Eles então contaram a Ron quando Deus teria planejado mostrar isso ao mundo, no tempo apontado por Deus, quando a lei dominical entrar em vigor. Pouco tempo depois disso, estas tábuas serão mostradas ao mundo. Ron soube imediatamente o que o anjo queria dizer, já que havia estudado o assunto antes. O anjo estava falando sobre a aplicação da marca da besta, mencionada em Apocalipse, capítulo 13 e 14, como último engano e teste que virá sobre o mundo antes da vinda do Messias. A lei e o sangue do Messias são um testemunho contrariando uma versão feita pelo homem dos mandamentos de Deus, o qual será imposto às pessoas do mundo inteiro. Também confrontará as condições equivocadas de salvação, que foram anunciadas por muitas pessoas e líderes religiosos. Ron faleceu em 1999, sem ver o cumprimento. Mas ele sabia que a evidência do que aconteceu estava na fita, e ele usou seus últimos meses e anos para falar às pessoas sobre o amor do Messias, seu sacrifício por nós, e em seguida ele advertiu as pessoas sobre a marca vindoura da lei da besta. Por favor, ouça essa importante mensagem. Este conjunto de leis é o único que os súditos de Deus têm que guardar. Está debaixo do seu trono no céu e na terra.
pois a Moisés foi informado que ele fez sua morada, a morada terrena de Deus, segundo a forma que foi mostrada a ele no monte. O padrão que foi mostrado a ele na montanha, esse propiciatório, era o trono terreno de Deus, e ainda é. E a glória da Shekinah habitou lá por centenas de anos, até que os judeus se tornaram tão rebeldes no paganismo que Deus decidiu que ele não iria mais viver entre eles. Se observarmos um pouco depois a respeito do propiciatório, há uma declaração na Escritura que está em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, que fala sobre o homem do pecado, que assentará no templo de Deus, se mostrando como se fosse Deus. Para ver isso rapidamente, isso implicaria que esse alguém poderia assentar-se no templo de Deus e que teria que ser reconstruído. Mas há alguém lá agora. No planeta Terra, nesse momento, há um indivíduo, e ele e seus antecessores nessa posição mudaram a lei de Deus. Eles eliminaram o segundo mandamento, que diz que você não deve fazer imagem de qualquer semelhança do que está acima no céu, nem embaixo na terra, nem a servirás. Isso, de alguma forma, interferiria na maneira como eles queriam fazer as coisas. Assim que eliminaram isto, eles dividiram o 10º mandamento em 2, de modo que até mesmo o número de mandamentos fossem 10. Sim, a tábua de pedra foi encontrada na Arca da Aliança. Eu pessoalmente as peguei com a ajuda de 4 anjos, que levantaram um propiciatório que estimo que pesava cerca de 900 libras de ouro maciço. E um desses anjos me disse para tirar as tábuas de pedra para fora. Ele me disse que todos vissem essas tábuas. Assim que as peguei,